Oi, gente, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vou tentar, né, inaugurar um quadro aqui no canal e eu realmente espero que vocês gostem, que é uma proposta da gente colorir juntos. E assim, eu sei que nem todo mundo tem todos os desenhos e tal que eu vou fazer aqui, mas justamente por esse motivo, eu não quero somente que a gente tenha essa ideia de pintar juntos, mas na verdade de se inspirar, né? Aqui eu quero mostrar algumas ideias de coisas que eu faço. Essa daqui vai ser uma das primeiras e eu já estou com uma proposta de mais 2 desenhos aí. E nesse desenho específico eu vou aplicar algumas técnicas do que eu ensinei nos 2 vídeos anteriores no canal. Então eu realmente espero com isso ajudar vocês bastante e que vocês gostem dessa nova proposta. Esse livro aqui é o Nightfall, da Maria Trolli. E é essa ilustração aqui dessa menina, como se ela estivesse dentro da flor, mas essa parte aqui dela parece que é parte da flor também, né? E eu vou mostrar o tutorial completo, tanto do rosto dela e da pele, do cabelo, como das flores e de uma proposta de fundo também. Então, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Eu sei que eu tô postando aí uns vídeos muito longos, mas eu vou tentar encurtar mais nos próximos. Porém, nessa proposta, realmente os vídeos vão ficar um pouco mais longos, porque eu quero mostrar mesmo meio que um passo a passo do que eu fiz e mostrar como é que eu aplico as minhas técnicas nos coloridos. Então, termina que vai ficar um pouquinho mais longo todo o processo de filmagem e tudo. Mas eu realmente espero que vocês gostem e vamos lá iniciar o vídeo. Nesse colorido, gente, eu vou utilizar os lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Vou começar com laranja claro. E para quem não tem as referências do lápis de cor, desse lápis de cor, eu vou deixar aqui no box da descrição do vídeo o link direto para o site da Faber-Castell, que tem o nome de todas as cores lá. E também vou postar uma foto no meu Instagram com a minha tabela de cores. E aí lá vocês vão poder dar uma olhada nisso. Depois do laranja claro, eu já venho com o vermelho, fazendo as bochechinhas dela, marcando bastante, como eu comentei no vídeo em que eu faço a demonstração dos tons de pele, né, de como colorir pele. Eu tenho meio que essa mania de fazer isso, de deixar a bochecha bem marcada, mas isso é muito opcional. Depois que eu passo o vermelho, eu já venho com rosa claro. E o intuito do rosa claro é misturar melhor todas as cores que eu vou passar depois. Ele vai servir tanto para dar uma neutralizada no laranja claro que eu utilizei como base, como para suavizar esse vermelho. O canela vai ser a cor que eu vou utilizar como sombra, como tom de sombra pro rosto dela. E a sombra eu vou fazer naquele estilo de sombreado simples que eu ensinei nesse vídeo. Vou deixar o link desse vídeo aqui no izinho no card do vídeo. E o meu sombreado nesse desenho vai ser bem simples. Eu vou seguir o contorno do rosto dela, fazendo sombra em todo o contorno dele. E na região central eu vou deixar bem mais claro. Vou marcar um pouquinho o nariz, mas isso também é opcional. Não precisa fazer isso. E depois eu vou vir com areia, que é o tom de rosa mais claro que tem nesse kit da Faber. E vou dar uma misturada nisso tudo. Como a areia vai dar um pouco de amarelada nos tons rosados que eu passei antes, depois que eu dou essa misturada com areia, eu gosto de vir com branco pra meio que tirar esse aspecto amarelado dele. Só que aí tem um outro problema em seguida, que esse branco do Super Soft, ele clareia demais as cores que a gente utilizou anteriormente a ele, né? Então eu venho por último com o salmão para dar uma reforçada nas áreas que eu queria mais rosadas e também para reforçar as sombras. Mas esse passo do branco, ele é muito opcional, gente. Assim, se você não gosta, não precisa fazer. Podia ter parado ali na areia que já tava bom, porque tenho essa noia mesmo de querer ficar
indo e voltando várias vezes com os tons. Por fim, de detalhe, eu faço a boca dela e também dou alguns pequenos ajustes na região dos olhos e do nariz. O restante da pele eu vou seguir basicamente a mesma sequência que eu fiz no rosto, então eu vou deixar acelerada essa parte, mais acelerado ainda. E basicamente eu sigo também para fazer a sombra somente os contornos do braço dela. No caso eu opto pelos contornos mais pro externo do braço dela, né? Eu venho contornando ali da lateral do braço dela, do limite, né, do braço dela para dentro, né? E na região do pescoço eu também só sigo o contorninho ali, que já ficou do pescoço, sem colocar mais nenhum detalhe. Fazendo uma sombra bem simples, né? Em que eu escureço essas regiões de contorno e vou clareando depois as regiões que eu passei somente o tom de laranja e de rosa claro. Agora eu vou fazer o cabelo dela e eu vou começar escurecendo as pontas dele e deixarei a raiz dele mais clara. Eu utilizo canela para fazer as partes mais claras, mas também vou vir com o marrom dessa caixa da Faber. E vou utilizar para dar a tonalidade de loiro que eu quero atingir nele, o marrom claro dessa caixa da Faber e o amarelo canário. O amarelo canário, como ele é um amarelo muito aceso, muito forte, eu decidi dar uma suavizada nesse tom dele com areia também, que eu irei utilizar bem mesmo na raiz, bem no topo da cabeça, passando por cima desse amarelo. E aí ele vai dar um tom bem interessante pro cabelo dela. Eu faço primeiro uma espécie de demarcação das áreas em que eu quero que fique mais escuro e mais claro. E depois eu venho reforçando essas áreas com a mesma sequência de cor, né? Só que aí no caso, para escurecer mais, eu vim com esse tom de marrom, como eu citei, bem nas pontas. Subo mais ou menos até a metade do cabelo dela. Daí já venho com o marrom claro, passando por cima desse marrom, porque eu quero justamente um degradê, né? Como eu ensinei no vídeo dos cabelos, que eu também vou deixar linkado aqui no izinho, vou deixar no card para você dar uma olhada lá se você ainda não viu. E vou utilizar a mesma técnica que eu utilizei lá, só que lá eu faço o degradê da raiz para as pontas, né? E aqui eu tô fazendo das pontas para a raiz. Eu tô utilizando a cor mais escura nas pontas do cabelo, né? E a cor mais clara no topo do cabelo dela. Eu vou e volto com os tons, eu tenho muito isso, eu não sigo exatamente uma sequência lógica. Mas eu espero que com isso vocês entendam o que é que eu estou fazendo. É basicamente você selecionar uma tabela de cores e saber onde é que você quer escurecer e onde você quer deixar mais claro. E ir misturando esses tons aos poucos, que tudo dá certo. Agora a gente vai para a parte mais legal dessa pintura, que é a flor. E eu começo fazendo só uma base de azul nesse centro dela, porque depois a gente vai chegar lá nele. Agora o intuito é mostrar como eu faço a pétala. Eu venho nas regiões em que eu quero que fique mais escuro, fazendo um degradê de azul cobalto, em que esse azul cobalto vai ser mais escuro nas pontas da pétala, tanto na ponta que sai da flor, né, desse centro da flor, como na ponta do final da pétala. E vou também seguir esses riscos que a autora fez na pétala, que são uma espécie de vinco, eu acho que ela quis deixar. E eu vou passar o azul justamente para
deixar marcado também como se fosse uma região de sombra nessas áreas. Eu passo mais de uma camada de azul nas pontas, né, para deixar bem escuro mesmo esse azul cobalto. Mas no meio esse azul vai meio que morrendo, né? Eu vou deixando ele bem mais suave, bem mais claro, porque o meio eu vou utilizar outra cor. Eu venho com o verde mar para dar uma reforçada nesse tom de azul. E esse verde, ele é um verde meio escuro e meio azulado também, é um verde bem bonito e bem diferente. E ele vai puxar o tom dessa pétala mais pro turquesa, que é o que eu quero mesmo. Porque o azul claro dessa tabela de cor do Super Soft, ele é muito turquesa. E ele vai ser azul, a cor que eu vou utilizar para ser como se fosse a luz, né, da pétala. Então, o centro da pétala é a região de maior iluminação e as pontas são a região de maior sombra. Vai ser assim, praticamente todas as pétalas. E eu vou fazer seguindo o sentido das pétalas, né? E eu passo o azul claro por cima, porque é ele que vai uniformizar tudo. E depois eu ainda venho com o azul cobalto para dar mais uma reforçada. Onde o azul claro meio que suavizou, né, o tom dele. E é basicamente isso, né? É um pouquinho complicado assim na hora de explicar, mas eu acho que vocês estão entendendo aí no vídeo o que é que eu tô fazendo. Eu vou repetir isso em todas as pétalas, no sentido das pétalas. Então a região do centro vai ser mais escura e a ponta dela também, o finalzinho da pétala também vai ser mais escuro. E a região do centro vai ser a região de maior iluminação, né? Aí eu já pulo o vídeo pra quando eu tô bem no finalzinho fazendo, mostrando o mesmo degradê que eu segui no início. Eu vou escurecendo essas pontas dela, venho com esse verde turquesa para dar um aspecto de azul mais puxado pro turquesa. Venho com o azul claro dessa paleta da Faber. E por fim volto com o azul cobalto, reforçando. Eu pensava que esse negócio de voltar era muito confuso antes, quando eu tava no início de colorir, principalmente com lápis de cor. Eu tive muita dificuldade, mas isso é muito questão de prática e treino. Tem inclusive um vídeo, uma live da Carol Pafiadashi, que eu vou deixar aqui linkado, que ela fala muito disso, né? Que vai e volta várias vezes com as mesmas cores e que essa coisa de seguir uma sequência lógica, né? Não dá muito certo com ela. Comigo é a mesma coisa, eu tô tentando aqui ser mais didática no vídeo para tentar explicar melhor para vocês, mas isso é muito pessoal, tem gente que consegue seguir uma lógica bem direitinho, mas com o tempo você vai meio que fazendo uma sequência que só na sua cabeça que ela faz sentido, né? Só você entende o que é que você tá fazendo. Mas eu espero que vocês compreendam dessa forma que eu tô explicando. Depois que eu concluí as pétalas, eu achei o cabelo dela muito apagado. E eu venho dando uma reforçada com os mesmos tons, gente. Marrom, canela, marrom claro, amarelo e areia. Pra escurecer um pouquinho mais as pontas dela, porque eu achei que assim ficaria melhor, né? Ficaria dando um contraste melhor. Eu achei que meio que as flores chamaram tanto a atenção que deram uma apagadinha no cabelo dela. E eu não quis deixar assim, né? Quis dar esse aspecto também pro cabelo dela, de uma luz e sombra um pouquinho mais elaborada.
Mas nada muito complexo também, vocês estão vendo aí, só peguei os tons, segui escurecendo. E depois passo os tons claros para vir mesclando com esses tons escuros e fazendo o degradê. Agora eu vou colorir o olho dela. Foi um processo quase cirúrgico, porque é muito miudinho essa ilustração aí, né, essa parte do olho dela. Eu venho com azul cobalto para fazer a área mais escura do olho e com azul claro para fazer a área mais clara. Eu faço um degradê bem simplesinho mesmo, assim. Eu nem acho que no vídeo ficou tão aparente, ficou mais aparente pessoalmente mesmo. E no caso eu não mostrei em vídeo, mas eu vim também com a caneta em gel branca para reforçar o pontinho branco que a autora deixou ali de luz, porque o lápis de cor passou por cima na hora, eu não tive tanto controle assim. E também venho com um pouquinho do canela para dar uma realçada nos olhos e passo o branco por fim para misturar tudo, como sempre. Agora a gente vai pro vestido dela. E aí no vestido eu vou primeiro passar um tom de vermelho escuro. Só passar o vermelho escuro, fazer uma base com ele, sem forçar muito a cor. E depois eu já venho com o marrom pra meio que marcar as áreas de sombra que eu quero nesse vestido. E no caso dele eu não tive tanta dificuldade assim, porque a autora já deixou ele bem marcado. Então eu só venho seguindo esses vincos que ela fez e vou contornando ali eles pra fazer uma sombra, né? Aí eu passo a cor e venho fazendo um degradê bem suave com ela, né? Passo e já meio que venho sumindo com ela pro rumo do vermelho, né? Pra direção do vermelho. Volto com o vermelho escuro pra mesclar esse marrom com o próprio tom base que eu fiz, né? E também para dar um aspecto mais avermelhado para esse tom de marrom, né? Para puxar ele pro vermelho, para ele fazer uma sombra no vermelho e não para ficar só dando um destaque, né? Ali só ter o marrom e logo em seguida o vermelho. Por isso também que é muito importante nessas horas você não pesar muito a sua mão, porque se você não pesar fica bem mais fácil de misturar as cores, né? E também esse é um dos motivos de eu gostar muito desse lápis da Faber, o Super Soft, porque com ele é muito fácil você criar novos tons de cores na mistura, quando você tá fazendo a mistura no papel, porque o lápis é macio e as cores, os pigmentos das cores se misturam muito fácil. Então você consegue obter novos tons de uma forma muito simples. O tom desse vestido, na verdade, é para ser rosa, né? Vocês vão ver aí que eu vou vir com rosa agora, de fato. E eu usei o vermelho marrom para fazer as regiões de sombra desse rosa. E por cima desse rosa ainda eu vou passar o rosa claro. Tô usando só o rosa aí. Depois vou usar o rosa claro pra fazer como se fosse a região de luz e também dar o tom real do vestido, né? Misturar todas essas cores que eu passei anteriormente e deixar ele bem rosado mesmo, bem puxado pro rosa. E por fim, eu resolvi fazer uma luz levemente inusitada. Aí, no começo, eu confesso que acho que achei que ficou meio ruim, mas depois eu gostei do resultado quando terminei o desenho. Que é fazer a luz utilizando o verde mar e o azul claro, também dessa coleção da Faber. Eu passo esse tom de verde bem nas pontas do vestido e nas regiões que ele ficou um pouquinho mais claro, como se eu estivesse fazendo uma luz refletida da flor, né, no vestido. E
Eu aproveito também para já vir suavemente misturando ele. E também utilizo o amarelo limão para poder dar meio que uma destacada. Eu gosto muito de passar o amarelo limão quando eu quero fazer uma espécie de luz que está incidindo muito forte no local. Eu gosto muito dessa cor para fazer isso. E o amarelo limão também ajuda a dar uma suavizada. Por incrível que pareça, eu sei que parece loucura, mas ele ajuda a dar uma suavizada na transição entre esse verde e o rosa. Eu sei que tem gente que não vai gostar desse tipo de combinação, porque, enfim, foi meio loucura mesmo. Mas eu confesso que depois, assim, eu gostei. Na hora eu achei bem louco, mas depois eu gostei. Porém, se você não gostar de uma coisa assim tão contrastante e achar isso muito pesado, você pode simplesmente deixar nos tons de rosa que estava antes e passar talvez o branco, se você quiser, nas áreas mais claras, ou mesmo passar um tom de rosa bem clarinho, como o rosa claro que vem nessa coleção, ou até mesmo o areia. E também é válido passar somente, se você quiser uma luz forte, né, o amarelo limão. Aí eu venho fazendo pequenos detalhes do vestido, não tem nenhum segredo. Eu utilizo o rosa para essa região, como se fosse a gola do vestido dela. E faço os botões de vermelho escuro e utilizo um pouquinho de marrom para escurecer o vermelho escuro. E por fim, agora a gente vai para esse centro da pétala. E essa região central, eu tinha passado o azul claro como base, aí eu venho com o amarelo limão para fazer como se fosse uma espécie de luz que tá batendo nessas, cada bolinha dessa, e venho com o azul cobalto para fazer a sombra também individualmente em cada bolinha dessa. E algumas eu deixo até um pouquinho mais claras, né? Quase não passo o azul. E eu fiz isso de uma forma bem intuitiva, tá, gente? Eu não fiz assim seguindo nenhuma regra, nenhuma técnica de luz e sombra. Eu só fiz seguindo mesmo o que eu estava sentindo na hora para colorir. E eu também venho com o verde mar para dar uma puxada para esse centro da flor, também para esse tom mais turquesa. Depois que eu passo o verde mar, eu noto que ele deu uma apagada, né? Esses dois tons dão uma apagada no amarelo limão, afinal é um tom bem claro. E aí eu volto e passo o amarelo limão por cima de tudo, de um jeito assim bem descontraído mesmo, sem muita precisão, só para poder dar uma realçada e também para misturar os tons que ficam ali. Bom, gente, o caule da flor não tem muito segredo. Eu utilizei o azul cobalto para fazer uma base para ser a sombra. E depois eu passo o sépia para escurecer muito essa sombra e para puxar o tom de marrom. Como eu utilizei o azul cobalto por baixo, o tom de sépia ele vai ficar mais um marrom mais puxado pro azul. E eu queria isso mesmo, porque a flor é azul, né? E eu quis dar essa sombra mais azulada, e vocês vão ver também que vai combinar bastante com o fundo que eu vou fazer para esse colorido. Eu passo canela para dar uma misturada entre a transição do branco, né, pro marrom, e também na luz, né, onde eu quero que a luz incida com maior força, eu passo de novo o amarelo limão. Eu sou apaixonada por essa cor, eu uso ela muito para fazer esse tipo de luz e sombra, né? Esse tipo de luz contrastante. E depois eu venho para a folha. A folha eu vou fazer de um jeito muito parecido. A técnica é bem parecida com o que eu fiz na pétala. Só que na pétala eu escureci as pontas, né? E aí na folha eu vou escurecer as laterais da folha e vou deixar o centro dela, assim como eu deixei na pétala, o centro bem claro. Vai ser a área de maior incidência da luz. Então eu venho com esse tom de verde mar escurecendo as laterais da pétala. Depois venho com o verde turquesa para dar uma reforçada, para dar mais uma escurecidazinha e fazer um degradê bem bonito e bem trabalhado.
né, nessas cores que eu tô utilizando. E também passo ele em toda a lateral da folha, quase chegando ali no centro, né? Deixo ele bem clarinho, vou suavizando bastante ele à medida que ele chega no centro. E por fim eu vou utilizar de novo um tom de azul claro, que vai deixar essa flor com um aspecto bem turquesa, bem mais turquesa do que as pétalas, inclusive. E eu passo o azul puxando da região mais clara, né, para a região mais escura. Eu prefiro fazer assim porque desse jeito você não arrasta tanto o pigmento pro centro, né, mas isso também varia muito. Tem hora que eu quero arrastar, tem hora que eu não quero. Isso vai muito do efeito que você quer passar. E por fim, eu venho de novo ali com o marrom, né? Pra fazer meio que esse talinho do meio, né? Da flor. E eu uso aí de tom diferente o verde pinho. Porque eu acho que ele é quando eu tava olhando, eu achei que ele fosse um verde que fosse combinar mais com essa mistura doida que eu tava fazendo de cor. E de novo, né, pra dar uma clareada, pra dar a acendida da luz, eu venho com o amarelo limão, passando nas regiões centrais. Agora a gente vai pra parte que eu acho mais divertida, que é fazer esse fundo. Aí no início eu tô mostrando o giz pastel seco que eu utilizei. E vocês vão ver que eu deixei uma bordinha ali com uma fita colada, porque eu quis meio que fazer uma moldura negativa ao redor desse desenho, mas isso é opcional. Se você quiser fazer todo o fundo desse jeito, pode fazer. Vocês vão ver aí que esse tom de amarelo que eu tô utilizando, eu não consegui, não tem a referência mais, já apagou. Esses meus giz pastel seco, eles são bem antigos, mas eu vou atrás no site da Koinó pra ver se eu acho qual é a referência dele. Porém, gente, sem muito segredo. É um tom de amarelo bem aceso, puxado pro limão, pra variar. E eu passo ele na região central. Depois venho com um tom de azul mais puxado pro cobalto, um azul escuro. Nas laterais, né, como se fosse nas bordas desse quadro aí, nos cantos, na verdade, desse quadro que eu fiz aí, dessa moldura que eu fiz. E por fim venho aplicando os outros tons. Então dá pra você adaptar pegando outro giz pastel seco aí, de qualquer outra marca, e ir procurando tons similares. Não precisa também assim ficar exatamente igual, como eu disse no início do vídeo. A ideia também é que vocês se inspirem, que vocês peguem essa prática de observar como os outros aplicam as coisas e utilizar do jeito de vocês, criar formas novas de utilizar aquilo. Eu vou misturando esses tons, fazendo um degradê do azul até chegar no amarelo. E eu utilizo também um tom de turquesa nessa transição entre o azul e o amarelo. E um tom de azul bem clarinho. E por fim, eu achei que o azul tava meio apagado, sei lá, e eu passei um rosa também, um rosa bem forte, né, inclusive que vinha nessa paleta de cores que eu tenho aqui, de tons pastéis, ou de giz pastel, mas o que ajudou mesmo a escurecer no final foi passar mais uma camada de azul. Eu espalho com um pedacinho de algodão, tudo. E no final, vocês viram aí que eu passei por cima de todo o desenho, eu não me preocupei com nada, né? Mas nesse desenho ele tem uns pontinhos, como se fosse uma espécie de pontinhos de luz e umas estrelinhas. Eu venho no final com uma borracha de um lápis mesmo, que eu tenho aqui bem simples. E vou apagando esses pontinhos, mas eu vou tentando dar um efeito como se eles estivessem como se fosse um degradê, ao contrário, né? Só que aqui eu passei a cor primeiro para depois me fazer o degradê apagando, na verdade. E depois eu venho com a caneta em gel e vou
deixar todos esses traços tanto dessas bolinhas como das estrelas bem mais claros, mas eu não vou apagar eles ainda, vou deixar só eles bem claros, e com isso eles vão dar um aspecto de que estão iluminados, né? Depois disso eu vim com, adivinha, o amarelo limão para poder fazer uma luzinha, como se fosse um pontinho de luz neles. E cuidado, gente, quando for passar eles, você tem que passar dentro, na área mesmo interna do contorno que vocês fizeram com a caneta branca, porque senão acaba que vocês tiram a camada de caneta branca de cima do desenho, da ilustração, né? Ele vai voltar a ficar preto, no caso, né? Eu venho fazendo um degradê entre o amarelo, esse amarelo limão e o branco. Então eu deixo uma região bem quase sem passar amarelo e venho com branco depois para fazer um degradê, mas eu faço isso somente nas estrelas. E esse é o resultado final do colorido, gente. Eu adorei todo o processo dele. E eu espero ter passado alguma aprendizagem para vocês com esse tipo de vídeo. Espero que vocês gostem também desse novo formato que eu tô tentando fazer aqui e trazer. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de compartilhar eles com quem vocês acham que possa ter algum interesse. E também de se inscrever no canal. Me acompanhem lá no Instagram e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!